Bom dia! Na certeza da presença de Deus em nosso meio é que nós nos reunimos, não em nosso nome, mas em nome e na certeza do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Com alegria e gratidão, nós celebramos este domingo da eternidade, o último domingo do ano eclesiástico. Eu saúdo a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais com as palavras bíblicas, que são lema para a nossa semana, que se encontram no livro de Apocalipse, no capítulo 22, o verso 13, onde Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O próprio Jesus Cristo diz: Ele é o Alfa e o Ômega, princípio e fim. Confiantes de que Jesus estará conosco até o fim dos tempos, é que nós estamos aqui reunidos e reunidas. Amém. Os salmos, eles são considerados hinos, orações, às vezes orações de alegria, em outros momentos orações também de temor. Neste dia, neste último domingo do ano eclesiástico, convido para nós ouvirmos o Salmo de número 93. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio, tu sempre existe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta a sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. Ó Senhor, reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança e o teu templo é santo para sempre. Até aqui, palavras do salmista. Convido para termos um momento de oração.
Querido e eterno Deus, graças te damos porque mais uma vez tu nos permites, em teu nome, estarmos reunidos. Graças te damos, querido Pai, que tu sempre de novo nos chama, nos vocaciona, nos inspira. E pelo poder do teu Espírito Santo, tu nos reúnes. Estamos aqui reunidos neste último culto, este último domingo do ano eclesiástico. Dá, querido Pai, que o novo ano, que em breve se inicia, seja um ano de muitas bênçãos na vida de cada pessoa que está junto de nós. Abençoa todas as famílias e toca-as pelo poder da Tua palavra. Te pedimos, querido Pai, dá-nos um coração puro para podermos ouvir, mas principalmente guardar os Teus ensinamentos, os quais Tu nos ensinas por meio da Tua santa palavra. Oramos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém.
Queremos juntos ouvir a leitura bíblica, base para a pregação, do Evangelho de João, capítulo 18, os versículos 33 a 38, que dizem: Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente, os chefes dos sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Até aqui as palavras que estão contidas no Evangelho de João. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Caros amigos, amigas que nos acompanham nesta celebração online, onde hoje celebramos o Domingo da Eternidade ou o Domingo de Cristo Rei. Temos a passagem bíblica do Evangelho de João, que vem e nos narra o momento em que Jesus está diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judeia, para ser julgado pelo crime de se considerar o rei dos judeus. As lideranças judaicas deram uma grande sacada. Jesus era visto como o Messias, o enviado de Deus, como o rei religioso e político do povo. Os romanos não compreendiam essa ideia religiosa de rei e Messias. Para eles existia somente o reino terreno e este pertencia ao imperador romano. Diante das acusações, Pilatos cumpriu suas funções, interrogou a Jesus. E nesse interrogatório, ele se saiu super bem. Tanto que Pilatos se coloca diante do povo e das lideranças judaicas e em alta voz diz: Não vejo motivo para condenar este homem. Nós sabemos bem como infelizmente a história terminou, com a crucificação, morte, ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse episódio, nos é lembrado que Jesus é rei e tem um reino. Porém, como o próprio Messias nos ensina, este reino não é deste mundo. O que nós cristãos chamamos de céu, reino celestial, morada celeste, por aí segue. Esse é o reino que Jesus nos fala. E como podemos entrar nesse reino? Qual é a porta de entrada? Em partes, a passagem bíblica de hoje nos responde isso. Quando Jesus diz: Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. Para termos acesso ao reino celestial, precisamos ouvir a voz de Jesus. Nesse sentido, meu irmão na fé, você ainda ouve Jesus falar ao seu coração?
As suas palavras, sejam elas na leitura bíblica, por uma mensagem ou como hoje numa pregação, ela ainda faz diferença na tua vida? Ela ainda mexe com os teus sentimentos? Se a resposta for positiva, perfeito. Você está no caminho da salvação e da verdade. Que caminho é esse? Que verdade é essa que Jesus afirma? A verdade é que o ser humano, por melhor que ele seja, por melhor que sejam as suas intenções, nunca será perfeito, puro e capaz de alcançar sozinho a eternidade. Todos nós carecemos da graça de Jesus. Todos precisamos da sua obra na cruz para garantir a nossa salvação e a entrada para a eternidade. Para entendermos melhor essa situação, podemos comparar esta afirmação de Jesus com um exemplo. Vamos imaginar que há uma pessoa que tem o sonho de conhecer a Europa. Para chegar até lá, ela precisa de um meio de transporte, seja um navio ou um avião. Sem isso, é impossível ela atravessar por suas próprias forças o oceano. De igual forma, como seres humanos, precisamos admitir esta verdade. Nós precisamos nos agarrarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, para vencermos o oceano da vida e da morte, para chegarmos ao outro lado. Por nossas próprias verdades e forças, se nós fechamos os nossos ouvidos para a voz de Cristo, nadamos e vamos morrer na praia. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Ele é o meio de transporte. Para alcançarmos o paraíso, precisamos estar unidos a Ele. E como isso funciona? Em primeiro lugar, precisamos de um passaporte. Na vida do cristão, o que nos dá acesso a uma vida com Cristo é o batismo, a nossa entrega a Ele, desde crianças, mas também durante toda a nossa existência. Por isso, querido e amado povo, vamos abrir os nossos ouvidos para Jesus, vamos viver o nosso batismo, vamos permitir que a sua verdade, a sua salvação, nos traga liberdade em amor. Viver uma nova vida já aqui na terra, com a garantia que através de Jesus alcançaremos o outro lado. É como o oceano. Você olha e só vê aquela imensidão de água. Até parece mentira que do outro lado do oceano vai ter um novo continente. Mas mesmo assim você embarca, seja num navio ou num avião, com a promessa de que você vai chegar através daquele meio de transporte ao outro lado. Assim também é conosco. Desde que nascemos, temos a certeza de que um dia partiremos desta vida terrena. Ninguém sabe o dia e a hora. Porém, sabemos que em algum momento isto vai acontecer conosco. No entanto, se ouvimos a voz de Cristo, a sua verdade, tudo fica mais fácil. Vivemos nesse reino terreno com a graça divina,
mas também em meio ao pecado. Porém, se temos o passaporte, se temos o batismo e uma fé voltada a Cristo, sabemos que Ele nos conduzirá. E assim, por meio da fé, mesmo sem poder ver o paraíso, só de ouvir falar dele, conduzidos e levados por Cristo Jesus, embarcamos neste navio ou avião. Nos despedimos daqueles que até aqui nos acompanharam e rumamos em direção a um novo lar, a eternidade. Para ali desembarcarmos e permanecermos neste novo reino, pertencente somente ao Trino Deus. Que nesse domingo da eternidade possamos crer e confiar que esta viagem todos terão que fazer, mais cedo ou mais tarde. Que nessa vida terrena, através do Espírito Santo, Deus consola e fortalece os que ficam. Assim como nós também muitas vezes choramos por aqueles que partiram. Mas os que ficam, em meio às suas lágrimas, possam lembrar sempre de novo, de ouvirem a voz de Jesus, a sua verdade, e permitirem serem consolados e carregados por Ele, o Rei do Reino Celestial, que nos acompanha na vida, na morte e de forma bem especial, estará conosco na eternidade. Que possamos crer e confiar nestas promessas que a Bíblia nos faz. Basta ter fé, crer e sempre de novo confiar nele, hoje e sempre. Amém. Como comunidade cristã que crê, que confia nesse Senhor, que é seu Rei, que se entrega por todos aqueles que sempre de novo manifestam a sua fé nele, queremos também mostrar a nossa confiança quando juntos usamos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Vamos nos unir em oração a Deus. Querido e amado Pai, diante de Ti queremos Te agradecer por todas as bênçãos que Tu derramas sobre nós. Querido Pai, graças Te damos pela Tua palavra que nos orienta, nos dá discernimento, conforto e ânimo para seguirmos confiantes todos os dias de nossa vida. Querido Pai, como é difícil deixar o Senhor definir em nossa vida o que devemos e o que não devemos fazer. Frequentemente nós queremos fazer as nossas próprias escolhas. Sabemos que algumas das escolhas que fazemos trazem alegria para nós e para nossos irmãos e irmãs na fé. Mas tantas vezes nossas escolhas trazem principalmente tristeza e dor, porque nós somos pessoas pecadoras. Querido e eterno Deus, Te somos gratos pelo perdão. Mas não permita que o perdão seja uma desculpa para continuarmos nos erros e fazendo o que é mal. Querido Pai, oramos e intercedemos pela Tua igreja, Teus ministros e ministras. Dá um coração sábio e confiante para poderem levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Oramos pelos governantes, pelos jovens e adultos, pelas crianças e os idosos, pelas famílias enlutadas, pelos enfermos. Tu sabes, Senhor, o que cada pessoa necessita e por isso nós as entregamos em Tuas mãos. Envia sobre elas, querido Pai, o Teu Espírito Santo para conduzir, guiar e sempre amparar. Tudo mais que nós temos para Te pedir e Te agradecer, nós fazemos quando juntos oramos a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de nosso Senhor. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa sempre estar à nossa frente, preparando o nosso caminho de todos os perigos. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa estar atrás de nós, nos protegendo de todos os males. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa estar do nosso lado, sendo aquele ombro amigo na hora que a gente precisar chorar. Mas que principalmente o Senhor nosso Deus, Ele possa estar debaixo de nós, nos segurando quando nós não conseguirmos mais caminhar. Assim nós nos despedimos, em nome daquele Deus que em nós aqui reunimos. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz. Que o bondoso Deus, Ele possa sempre de novo estar com cada um e cada uma de vocês. Amém. Amen.